A gravação, ela foi iniciada, tá? Para depois eu dispor lá para vocês no Avad também, para quem perdeu porventura a aula. Então, antes de começar, eu queria desejar boa noite para todo mundo, falar que eu estou com saudade de todo mundo, das brincadeiras, de me perder ali para achar aquela sala de aula, o Helder, com as perguntas dele interessantes, o amigo dele que não vem na aula, o Luciano Dunga, falar que a gente vai voltar rapidinho, tá? Eu só espero que vocês tenham paciência, tranquilidade, que tudo vai dar certo. E vocês, coloca na cabeça de vocês que a engenharia química é o melhor curso da faculdade. Todo mundo gosta do curso de engenharia química, porque vocês são maduros, vocês entendem a situação que o país está passando. Então agora é paciência e maturidade para poder passar pelas coisas bem, tá? O que eu vou fazer? Eu vou desabilitar aqui vocês o microfone. Deixa eu ver aqui. Desabilitem, por favor, o microfone de vocês. Para não. Boa noite, Júlia. Boa noite. Desabilite o microfone de vocês para que a gente não tenha esse eco na aula, tá? Eu vou desabilitar aqui o seu, tá, Ana? Ativar mudo da Ana. Ativei o da Ana. Todos aqui estão no mudo. Beleza. Qualquer dúvida, me chama no áudio, tá? Porque agora eu vou projetar aqui na tela e eu não vou enxergar o chat, tá? Porque aqui nós temos a opção de chat. Só que qualquer dúvida me chame no áudio. Professor, eu não entendi isso. Professor, eu não entendi aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui fazendo essa revisãozinha do que eu postei lá no Google Classroom com os links lá no Ava, tá? Então, olha só. Eu vou projetar aqui. E vocês vão falar para mim o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí, provavelmente, uma lista de atividades em que eu postei lá no Ava. Não é isso, gente? Confirmem aí. Estamos vendo a lista de atividades, sim. Então, beleza. Eu posso seguir, gente? Eu só preciso de um feedback de vez em quando eu perguntar, porque de manhã, às vezes, teve um delay. Eu falava e demorava alguns segundos para o aluno entender e para a tela aparecer para vocês. Então, quando não estiver aparecendo, quando não estiver sincronizando a minha fala com o que eu estou escrevendo aqui, que eu estou apontando, me chame, por favor, tá? Vocês estão vendo essa bolinha vermelha, não estão? Todos estão vendo? Sim. Então, beleza. Isso. Então, eu vou tentar explicar isso aqui utilizando como referência essa bolinha vermelha para que todos possam seguir o que eu estou falando, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer todas. Eu vou escolher uma para fazer aqui, o que eu acho que é a menos fácil, tá? Eu faço duas aqui, para depois a gente fazer outras listas e no finalzinho da aula dar uma matéria nova, tá? Então, olha só. Eu não sei quem fez a atividade, tá? Não sei. Mas quem não fez, hoje é a chance de aprender um pouquinho o conteúdo, tá? Eu vou começar fazendo a letra G, que eu acho que é a menos fácil, tá? Talvez porque eu desenhei ela de uma forma diferente. Eu vou julgar ela a menos fácil da lista. Então, olha só, presta atenção. Para quem acessou os vídeos que eu postei, você viu muitas informações. Eu vou tentar resumir isso aqui agora. Para você dar nome a qualquer molécula, você precisa encontrar a sua cadeia principal. Esse é o primeiro passo, encontrar a cadeia principal da molécula, tá? Aquela primeira aula presencial que nós tivemos lá na sala de aula, eu expliquei o seguinte, ó. Cadeia principal é a cadeia que possui o maior número de carbonos. Foi inclusive a regra 1. Todo mundo anotou no caderninho, bonitinho. Beleza. Eu falei o seguinte, gente, tem a regra 2. O que é a regra 2? Os radicais ficarão nos menores números.
Todo mundo anotou a regra 2. Todo mundo anotou. Então, vou continuar daqui para frente, tá? Nos vídeos eu falei o seguinte, ó. Eu coloquei lá uma tabelinha. Eu não sei se alguém lembra, mas lá tinha uma tabelinha. Qual que era essa tabelinha, professor? Era assim, ó, se você vai lembrar quem viu. Eu começo com o will, que é o radical. Aí eu vou subir para o en, que eu vou subir para o in, que vai subir para o all, que vai subir para o all, que vai subir para a ona, que vai subir para o oico. Eu acho que vocês viram essa tabelinha lá. Eu vou até sair dessa tela aqui. Eu vou fazer o seguinte para lembrar todo mundo, tá? Eu vou descompartilhar essa tela. Eu vou abrir uma outra tela aqui para vocês se sintonizarem do que eu estou falando. Às vezes vocês não estão conectando as informações. Então, eu vou abrir aqui uma outra aba do PowerPoint. Vocês não estão vendo ainda, tá? Eu vou compartilhar, só um minuto. Vou compartilhar agora com vocês essa tela. Deixa eu ver aqui. Aqui. Por enquanto, a tela está vazia, né? É uma tela do PowerPoint. Agora eu vou começar a escrever aqui com vocês, tá? Então, vamos escrever. Vou aumentar aqui a fonte para você enxergar melhor. Uma fonte 28. Então, olha só o que eu fiz. Eu vou tentar reproduzir o que eu coloquei lá na tabelinha, tá? Vou escrevendo aqui. Aí depois eu coloquei assim, uau. Deixa eu aumentar a fonte aqui do UAU para você ver. Aí depois eu fui para o UOL. Aí. Deixa eu aumentar a fonte do UOL. Eu acho que vocês lembram disso aqui. Isso aqui eu coloquei lá nos videozinhos. Aí aqui depois em win, depois em when, e eu termino com will, né? Opa, eu acho que eu tenho certeza que vocês lembram dessas informações aqui, tá? Lembram, não lembram? Dá um ok aí. Sim. Sim. Então, beleza. Para quem não lembra, eu vou lembrar agora, tá? Isso aqui é extremamente importante. Por que isso aqui é importante? Porque até agora, o que você sabe? Que a cadeia principal é a cadeia que possui o maior número de carbonos. Isso é verdade. Só que as coisas elas vão se mutando. Os vírus não sofrem mutação. A matéria também vai sofrer uma mutação agora. Então, qual é a nossa mutação? Aquela história de cadeia principal é a que possui o maior número de carbonos, ela ficou um pouquinho no passado. Então, o que importa agora é essa tabela aqui. Não é que você vai deixar de lado isso. Em certos momentos, você vai resgatar essa informação. O que importa é o seguinte, e você sabe, il significa radical. En significa ligação dupla. In significa ligação tripla. All, a sílaba all, significa a presença do grupamento OH. Então, se você tiver um OH na sua molécula, é um ol. A sílaba al significa a função ao, de e do. Al significa aldeído. Todo aldeído termina em al.
A sílaba ona vem da função cetona. Toda cetona termina em ona. Opa! Toda cetona termina em ona. E a sílaba oico quer dizer a presença da função ácido ácido carboxílico. Então, todo ácido carboxílico termina em oico. Então, o importante é você saber essa tabela. Mas por que, professor? Porque lembra do que eu falei? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é uma brincadeira que é verdade. Eu tenho certeza que é verdade. É o seguinte, qual que é a regra? Quem está em cima é que manda. Quem está embaixo é quem não manda. Ou seja, se você pegar essa tabela aqui, qual é a função que está mandando? É a função ácido carboxílico. Agora, quem é que não manda em ninguém? É o radical. O radical está na base. Quem está na base manda menos. Quem está no topo manda mais. Então, quando você compara aqui, vamos comparar. Quem é que manda mais? A ona de cetona ou o ol de OH? É a ona de cetona. Quanto mais em cima na tabela, mais a função está mandando. Quanto mais embaixo, menos ela manda. E eu fui muito bonzinho com vocês, por quê? Porque vocês primeiro se livraram nesse momento de entregar o caderninho de 96 folhas. Vocês se livraram por enquanto. Só que quando você fez aquelas 96 folhas, cada folhinha que você fez tinha 20 e poucas funções. E se você anotar aqui, eu nem estou dando nome a todas as funções, porque não dá tempo de fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu priorizei as funções principais, para dar tempo de falar de alguma coisa. Aqui eu tenho muito mais funções, eu tenho a função amina, a função amida, a função éster, e assim por diante. Só que em termos de nomenclatura de compostos orgânicos, as principais são essas. Sabendo essas aqui, o resto você consegue correr atrás e entender. Então, o nosso foco em nomenclatura nesse curso de Química Orgânica são essas funções aqui, tá? Então, tem que decorar isso aqui. Quem é que manda é o oico e quem é que não manda é o il. Pergunta, quem é que manda mais? A tripla ou a dupla? Aí você olha e você percebe, é a tripla, porque a tripla está mais acima do que a dupla. Então, quanto mais em cima, mais manda, maior a prioridade. Quanto mais embaixo, menos manda. Então, aqui, para você decorar, é muito fácil. Quem é que manda na sua casa? É o homem ou a mulher? Lógico que é o homem. Então, para você decorar, é só você lembrar que o oico somos nós, homens. E as mulheres representam um il de radical. Então, na sua casa, é só você começar a fazer carneirinho. Quem é que manda é o oico. E quem é que manda é o homem. Não é assim, gente? Pode falar aí. Não é assim, galera? Minha mãe tá escutando. É assim. Sua mãe tá escutando. Na É isso minha aí. casa Mamãe tá não é, escutando? Não, não, vixe, nem na minha. Minha mulher não tá escutando, essa é a minha sorte. Olha só, aqui é só para você entender que tem uma tabela de hierarquia. Quem manda mais fica no topo, quem manda menos fica na base. É como a nossa sociedade. Quem manda são os políticos e quem obedece às regras somos nós, tá? Então agora eu vou sair dessa tela, memoriza essas informações para a gente voltar nos exercícios e realizar as atividades, tá? Então eu vou sair dessa tela, sair da tela, vocês não estão vendo mais ela. E agora eu vou projetar outra tela que nós estávamos nela, tá? Deixa eu abrir aqui. Sua mãe tá aí, é? Como é que chama sua mãe? Tô brincando, era só pro senhor ficar assustado mesmo.
Olha só, gente, eu não tô falando. Quem tá falando comigo, eu acho que é a Amanda, não é, Amanda? Deixa É. eu projetar. Eu lembrei. Deixa eu projetar aqui, só um minuto. Aí. Sabia que era a Amanda. Professor, Vocês só estão uma vendo? dúvida. Pode Oi. falar. Pode Então, eu falar. queria saber a respeito da data da nossa prova. Ela ia ser no dia 14. Ela vai permanecer no dia 14? Quem tá falando é a mineira, não é? Não, Quem tá falando? Deixa eu ver. é Nicole? Nicole. Isso. Ah, Nicole, olha só. A gente não tem ainda nenhuma informação sobre calendário de prova, tá? Então, a priori, nós não sabemos que dia vai ser a prova. Mas o que a Tá. gente precisa fazer agora, Nicole, é lançar as atividades em sala de aula, aqueles 1.000 pontos. Por isso que eu pedi Uhum. para vocês fazerem atividade lá do AVA, para eu lançar até sexta-feira. Mas prova, eu acho que vai ter um novo calendário. A gente não sabe como vai ficar, né? Vamos ver a orientação do Ministério da Saúde, aqui do governo de Goiás, e como é que vai ficar essa semana, né? Mas preocupa E com prova não... agora, não. Certo, mas não tem Professor, nenhuma Pode falar. previsão de quando as aulas vão voltar, né? e se Bem, tava vendo no jornal hoje que tem um grande risco de prorrogar mais 15 dias. E aí, o que vai acontecer? não, fica tranquilo, vai dar certo. A gente vai continuar por aqui, né? Uhum. Mas assim, eu só quero que vocês entendam o seguinte, que o que está acontecendo com vocês aí na faculdade de Anguera está acontecendo em todas as faculdades do mundo. Não é só em Anguera, é a Fama, é a Universidade de Harvard, é Oxford, é MIT, é tudo. Então, assim, se a gente tiver uma disciplina aqui online, vai dar tudo certo. E eu vou tentar ajudar vocês ao máximo, fiquem tranquilos. Qualquer dúvida, me pergunta, nem que seja 5 horas da manhã. Me pergunta, tá? Eu vou voltar aqui na aula e eu quero que vocês entendam, ó. Presta atenção. Vamos lá para a letra G. Quando você olhar para a letra G, você pensa que isso aqui é muito difícil. Só que não é. Se você estudar e pegar firme, você vai querer trocar um cinema por dar nome a moléculas. Você vai gostar. Você vai até colocar o nome do seu filho, um nome de uma molécula. Porque é muito bonito isso. Então, olha só, quer ver a letra G? Eu vou fazer um mapeamento. Eu vou mapear a molécula. O que eu enxergo aqui na molécula, na letra G? Eu enxergo aqui uma ligação tripla. Eu estou vendo ela. E eu enxergo lá na outra ponta a outra ligação tripla. Aí eu começo a entender como é que vai funcionar as coisas. Lembra que eu falei? Eu falei assim, ó, cadeia principal é a cadeia que tem o maior número de carbonos. Isso é verdade. Só que agora tem novidades aqui no meio. Tem que olhar para aquela tabela. Eu pergunto uma coisa para vocês. A ligação tripla é uma ligação importante. Então, uma ligação tripla, por ser uma ligação importante, você tem por obrigação deixar ela na cadeia principal. Você pode ter 2 milhões de carbonos na sua molécula. O importante é você pegar as ligações triplas, porque elas têm uma prioridade naquela tabela. Ai, professor, se não tivesse ligação tripla, se a sua molécula só tivesse ligações simples, como é que eu contaria a cadeia principal? Contaria não. Como é que eu encontraria a cadeia principal? Ué, se não tivesse ligação tripla, nem ligação dupla, nem OH, nem aldeído, nem cetona e nem ácido, aí você voltaria naquela regra 1. Aí você teria que pegar a cadeia que tivesse maior número de carbonos. Só que agora as coisas mudaram. O mundo, a partir de hoje, não é o mesmo. Vocês vão ver depois, os cuidados vão ser muito mais redobrados. Aqui também as moléculas agora sofreram mutação. Então, a sua cadeia principal é essa aqui, ó. Você pegou a primeira ligação tripla. Você pode vir para cá para pegar esse radical? Você não pode. Você tem que descer para pegar outra ligação tripla, ó. Então, essa aqui é a sua cadeia principal. Você pegou
as duas ligações triplas que são extremamente importantes. O resto é resto. O resto é resto. Podia ter aqui, ó, 1 milhão de carbonos. 1 milhão. Você não poderia chegar aqui e pegar esse 1 milhão de carbonos, não. Porque 1 milhão de carbonos não vale 1% que é uma ligação tripla. É a mesma coisa, gente. Você tem aqui R$1 milhão na sua frente. E você tem o seu filho. Imagina, olha a comparação. R$1 milhão na sua frente e o seu filho. O seu filho quer ir para o hospital porque está doente. Se você não levar ele nesse momento, ele vai morrer. Aí você vai andar para pegar 1 milhão? Eu não daria para pegar 1 milhão. O 1 milhão eu consigo depois. Eu ia pegar o filho para levar no médico. Porque o filho tem prioridade na sua vida. Então, a partir de agora, a sua prioridade não é pegar carbonos. A sua prioridade é pegar coisas que têm valor. E quem tem valor aqui nessa molécula? As ligações triplas. Então, essa é a nossa cadeia principal. Beleza. Então, olha só o que aconteceu. A cadeia principal você acabou de encontrar. O que ficou de fora? Ficou de fora esse carbono, esse carbono, esse carbono e esse carbono aqui. 4 carbonos não estão fazendo parte da cadeia principal. Então, quem não faz parte da cadeia principal se chama radical. Então, você tem aqui nessa molécula 4 radicais. E se você olhar bem, os 4 radicais que você está vendo aqui são 4 radicais que são iguais. Esse radical aqui tem um carbono só. Prefixo para um é met, todo radical termina em il. Esse outro carbono... Gente, tem um somzinho ligado. Esse outro radical aqui tem um outro carbono. Um carbono é met, todo radical termina em il. Gente, tem um somzinho ligado aí, ó. Pessoal, desliga o som. Pessoal, tem um som ligado. Deixa eu ver quem que tá. Aí desligou. Aqui é um terceiro radical, tem um carbono só. Um carbono é met, radical termina em il. E aqui é a mesma coisa. Agora que tem que prestar atenção, ó. São duas coisas totalmente diferentes. Quer ver um exemplo? Se eu perguntar assim, ó, um radical tem 2 carbonos. Qual é o prefixo para 2? Prefixo para 2 carbonos é et. Um radical tem 3 carbonos. Qual que é o prefixo para 3 carbonos? É prop. Um radical tem 4 carbonos. Prefixo para 4 é but. Um radical tem 5 carbonos. Prefixo para 5, pente. Agora, olha só a outra explicação. Lembra que eu falei assim, ó, tudo que é igual precisa ser juntado. Quem é igual aqui? Metil é igual a metil, que é igual a metil, que é igual a metil. Então, eu tenho aqui 4 radicais que são iguais. Então, qual é a sua obrigação? Juntar. Eu tenho que juntar o que é igual. Só que quando você junta, a nomenclatura é diferente. O prefixo é diferente. Quando você junta duas coisas iguais, não é et, é di. Di, você está juntando duas coisas iguais. Et quer dizer 2 carbonos. São coisas diferentes. Uma coisa é quantidade de carbonos. Outra coisa totalmente diferente é juntar coisas iguais. Se você quer juntar 3 coisas iguais, você não pode falar prop. Quando você junta 3 coisas iguais, o seu prefixo é tri. E para você juntar 4 coisas iguais, não é but, é tetra. Agora, a partir de 5 carbonos, fica fácil. Sabe por quê? Se você tem 5 carbonos na sua cadeia principal, qual é o prefixo? Pente. Agora, quando você junta 5 coisas iguais, é penta. A partir de 5 carbonos, é só você colocar a letra A, que você vai ter a sua referência
no sentido de juntar coisas iguais. Por exemplo, 6 carbonos é hex, e 6 coisas iguais é hexa. 7 carbonos é hept, e 7 coisas iguais hepta. Ah, eu tenho 9 carbonos, qual é o prefixo? É non. Eu tenho 9 coisas iguais. Eu tenho um nona. Então, quer ver? Eu tenho 10 Juans. O que você tem? Você tem um deca Juan. Você tem um deca Pedro. Você tem um deca Tainara. Eu estou juntando 7 Amandas. Eu tenho uma hepta Amanda. Eu tenho uma hepta Nicole. Eu tenho uma hepta Carlos. Eu tenho uma hepta Helder. Então, uma coisa são coisas iguais. Outra coisa é quantidade de carbonos. Tem que se atentar a essa diferença. Então, aqui, olha só. O que você fez? Você encontrou a cadeia principal, que é essa cadeia aqui que tem as duas ligações triplas. Você encontrou os radicais e deu nome a eles. Agora, a última parte é numerar a cadeia principal. Agora, você lembra. Eu sei que você lembra. Quer ver um exemplo? Ô, Carlos, fala aqui com a gente. Carlos, agora eu quero a sua voz aqui, viu? Dá um oi pra gente aí, Carlos. Eu tô te imaginando lá na primeira cadeira, calado. Pode falar, Carlos. Dá um oi. Pode falar. Oi, pessoal. E aí, professor, como é que tá? Aí, rapaz, agora a gente ficou mais feliz. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A sua cadeia principal é essa aqui, onde você pegou as duas ligações triplas. O último passo é você numerar a cadeia principal. Por onde você vai numerar? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? E explique o porquê, Carlos. Eu acho que começa a partir da ligação tripla, né? Porque você tem que começar onde está mais próximo de uma ligação. Isso. Eu vou tentar reforçar o que ele falou. As ligações triplas, elas têm prioridade. E quem tem prioridade deverá ficar no menor número. Se você numerar por aqui, onde está aqui o laserzinho vermelho, aqui seria o carbono 1, aqui seria o carbono 2. A sua ligação tripla ficaria no carbono 2. Se você numerar de forma contrária, a ligação tripla fica no carbono 1. E quem é menor? O número 1 ou o número 2 é o número 1. Então, a sua numeração de cadeia principal é essa aqui, porque a ligação tripla ficou no menor número. Aqui ficou no 1 e aqui já ficou no 2. Beleza, né, gente? Dá um feedback aí. Fala. Mas se tivesse uma hidroxila ramificada aí para a direita, aquela ligação tripla seria excluída, né? Porque a hidroxila seria mais forte que ela, né? Você fala para cá, né? Por aqui, né? Não, para a direita. No primeiro metil, no carbono 3, se tivesse uma ramificação com hidroxila à direita. Aí a gente pegaria... Por exemplo, isso. Se tivesse, por exemplo, eu pegasse aqui, vou fazer aqui mentalmente, se eu tivesse aqui mais uns 2 carbonos, por exemplo, ou aqui mesmo, eu pego um carbono para cá e coloco um OH, teria que vir para cá. Entendi. Só que você não começaria por aqui, né? Agora presta atenção. Eu começaria por aqui, para pegar mais carbonos. Peguei a primeira ligação tripla e peguei o OH. A cadeia para ficar com a maior... Porque aqui você pegou o maior número de carbonos, que é uma coisa boa também. Você pegou a tripla e aqui você teve que optar. Ou pegou o carbono do OH ou pegou a tripla. Aí você vai priorizar quem manda mais, que é o OH. Certo. Certo, Pedro? Eu vou fazer um exercício para tirar a sua dúvida, tá? Pode ficar tranquilo. Tá? Então vamos lá, vou continuar. Então a numeração é essa aqui, tá? Porque a tripla ficou no menor número. Então agora, gente, a parte mais fácil é você juntar as informações para dar o nome da molécula. Tá? Por onde você começa, professor? Sempre você vai começar pelo radical. É sempre pelo radical.
E aqui, você está vendo nessa molécula 4 radicais. Então, eu vou começar, ó. No carbono 3, eu tenho um radical metil. No carbono 3, um outro. No carbono 5, um outro. E no carbono 5, um outro. Tem que lembrar, tudo que é igual precisa ser juntado. Então, eu estou juntando, ó, 3, 3, 5, 5. Mas juntando o quê, professor? Eu estou juntando os radicais metil. Como você tem 4 radicais para serem juntados, qual que é o prefixo para 4 coisas iguais? É tetra. Então fica assim, ó, 3, 3, 5, 5, tetrametil. Radical acabou. Agora você termina o nome da molécula com a sua cadeia principal, que tem quantos carbonos? 11. Prefixo para 11, um deck. O próximo passo é você posicionar as ligações triplas. A primeira caiu no carbono 1 e a segunda caiu no carbono 9. Tem que lembrar do seguinte: tudo que é igual precisa ser juntado. Isso vale para radical, isso vale para ligação tripla também. Então, eu vou juntar, ó. Como você tem 2 ligações triplas, não é in, é di-in. Di de 2 e in de ligação tripla. E o final do nome é O. Por que é O, professor? Porque essa molécula aqui que você está vendo só tem carbono e hidrogênio. É um hidrocarboneto. E todo hidrocarboneto termina em O. Então, esse é o nome da molécula. 3355, tetrametil, DEC, 19, di-ino. E aí, gente, dê um feedback aí. Deu para entender melhor essa molécula? Pode falar, gente. Pode falar, gente. Oi. Tem Oi. como você explicar novamente só essa parte do um deck aí? Tem, na hora. Eu vou explicar aqui de novo, ó. Essa primeira parte aqui, João, Pedro, essa primeira parte é só dos radicais, tá? 3355 tetrametil. Radical acabou. Então agora você vai dar nome à cadeia principal da molécula. Como é que você começa? Pela quantidade de carbonos. Eu tenho 11 carbonos na cadeia principal. Qual que é o prefixo para 11? Um deck. Você tem na cadeia principal 2 ligações triplas. A primeira que está no carbono 1 e a segunda está no carbono 9. Como você tem 2 ligações triplas, você não pode colocar somente a sílaba in. Você tem que colocar antes o di. Então fica 19 di-in. Por que di-in, professor? Porque eu tenho 2 ligações triplas. Di de 2 e in de tripla. E o final é O, porque isso aqui é um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio. Os carbonos nas pontas e os Hs estão escondidos. E aí, gente? Fale. Dê um feedback aqui, por favor. Pra mim tá bom, professor. Tá, podem se expressar, Pra mim gente, também. aí, ó. Tá Tá. ok. Pra mim tá ok, assim, eu acho que poderia dar mais um exemplo dessa cadeia um pouquinho mais complexa aí. Você quer que eu faça aqui a letra, por exemplo, a letra C? Poderia. Então tá bom. Interessante. Então, Faz ótimo. mais pra gente dar mais um entendido. Tá, eu só quero o seguinte, gente, vocês aqui comandam a aula, tá? Eu só quero uma coisa de todo mundo, vocês me conhecem. Eu só quero que você saia daqui sabendo, tá? Não importa quantas vezes você pergunte, o importante é a aula valer a pena. Porque você tá aqui, ela não valer a pena, não adianta.
Então, pode ficar tranquilo, perguntando. Eu tenho paciência, tá? Vocês me conhecem. O importante é você saber. Então, eu vou fazer aqui a letra C para a gente fixar o conhecimento, tá? A letra C é uma questão fácil, mais fácil que ganhar suco de laranja dos alunos. Muito fácil. A letra C, eu estou fazendo um mapeamento da molécula. Olha o mapeamento dela. Eu estou olhando a letra C, uma ligação tripla, 2 ligações triplas, 3 ligações triplas. Aí eu já começo a processar. Ligação tripla é importante. Então, se a ligação tripla é importante, elas deverão ficar na cadeia principal. Então, olha só. Eu vou começar a encontrar a cadeia principal por essa ponta, tá? Então, eu vou começar, ó. Peguei a primeira tripla, peguei a segunda tripla, peguei a terceira tripla e eu estou caminhando. Quando eu chego aqui, ou você sobe, ou você desce, ou você continua. Por que você tem que continuar? Por que aquela regra 1 ainda, de maior quantidade de carbonos, ainda está funcionando de maneira discreta, só que funciona. Então eu tenho que pegar aqui, ó, essa sequência de cadeia principal. Por quê? Porque você pegou as 3 ligações triplas que estão extremamente importantes e você aliou isso a pegar o maior número de carbonos. Então a sua ideia está correta. Você pegou as 3 ligações triplas e você corroborou isso com a maior quantidade de carbonos. Então essa é a nossa cadeia principal. Beleza. O que ficou de fora são os radicais. E se você olhar aqui, eu tenho um em cima, um embaixo, um em cima e um embaixo. São 4 radicais. Assim como a letra G também tinha 4. E se você olhar aqui bonitinho, os radicais são iguais. Eu tenho aqui um radical com um carbono MET, radical termina em il. Eu tenho aqui embaixo outro radical que tem um carbono MET, radical termina em il. Então aqui você tem 4 radicais iguais que se chamam metil. Aí você pensa aí, Helder, pensa aí, Helder. Se os radicais são iguais, eu preciso juntar. Como é que é o prefixo para juntar 4 coisas iguais? Opa, é o prefixo tetra. Então você tem aqui um tetrametil, porque você tem 4 radicais iguais que tem o nome de metil, tá? O último passo é você numerar a cadeia principal. Agora ficou fácil. Por onde você vai numerar? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Só pode ser da direita para a esquerda. Porque tem que lembrar o seguinte: quem tem prioridade, que nesse caso aqui é a ligação tripla, ela deverá ficar no menor número. E ela fica no menor número quando você começa a numerar da direita para a esquerda. Se você numerar da esquerda para a direita, olha só como é que fica isso. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A primeira tripla cai no carbono 5. E se você numerar por aqui, a primeira tripla cai no carbono 1. Então aqui não tem dúvida, a sua numeração é da direita para a esquerda. Então eu fiz a numeração certinho. Então agora é só você juntar tudo e dar o nome da molécula. Então me ajuda aqui mentalmente, grita aí na sua casa, faz alguma coisa. Então olha só, como é que você começa a juntar? Pelos radicais. Onde você começa a juntar? Por onde você começa a dar nome? Pelos radicais. Então olha só, eu vou começar aqui, ó. No carbono 7 eu tenho metil, e no 7 eu tenho outro. No 8 eu tenho outro, e no 8 eu tenho outro. Então eu tenho 7788. Eu tenho que repetir o número, tá? Então o primeiro passo, você começa pelos radicais. Então, 7788, como você tem 4 radicais metil, é um tetrametil. 7788, tetrametil. Se você colocar só 7,8 tetrametil, está errado. Por que está errado, professor? Porque se você tem 4 radicais, eu preciso visualizar 4 números. Cada número se refere ao radical, né? Aí acabou o radical. Agora vamos terminar
com o nome da cadeia principal. Cadeia principal tem quantos carbonos? Tem 10. Prefixo para 10 é DEC. Posteriormente, vamos formar as posições da ligação tripla. Então, o começo é DEC, porque é o prefixo. Agora a gente vai para o meio do nome. O meio são as ligações triplas. Onde elas estão? No carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Se você juntou o radical, você também tem que juntar a ligação. Se você tem 3 ligações triplas, você não tem um in, você tem um tri-in. Então eu vou juntar, ó, DEC 135 tri-in, 3 triplas. E o final é O, porque essa molécula aqui pertence à função hidrocarboneto. Então, tem um somzinho ligado aí, gente. Então, esse é o nome dessa molécula. E aí, gente, deu um feedback? Deu para entender melhor? Para mim tá ok. Melhorou bastante. Estou pegando. Melhorou? Oi, alguém me falou aí, professor, lá no final. Fala, Helder. Fala um pouquinho mais, que eu não estou te escutando. Me fala o final do nome dessa aí. Fala um pouquinho mais alto, eu vou falar para você. É triino. Por que é triino? Tri de 3, in de tripla e O, porque a molécula pertence à função hidrocarboneto. Certo. Deu para entender, Helder? Deu. Fala um pouquinho mais alto, eu não estou te escutando, hein? Tá muito baixo. Tá beleza, né? Alguém tem alguma dúvida, se manifeste aqui, porque pra gente, se vocês quiserem, tá? Eu tô à disposição aqui. Alguém tem dúvida em relação a essa lista aqui? Quem tiver pode se pronunciar. Ô, professor, assim, sobre a questão Sim. como que está sendo a nota? Eu estou um pouco por fora. Ô, Davi, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que lançar até o dia 4, sexta-feira, as notas de atividade em sala, tá? Em relação à prova, fique tranquilo, porque a gente não tem nenhuma posição quando vai ser essas provas. Provavelmente vai ter um novo calendário, ninguém sabe ainda como é que vai ser. Qual que é a minha urgência agora? Eu postei lá no AVA de vocês, ontem, na sessão 1.1, lá na pós-aula, um quiz. Um quiz é uma listinha de atividades de 2 questões ou 3, salvo engano. O que você tem que fazer até sexta-feira? Acessar o seu AVA na sessão 1.1 pós-aula e fazer esse quiz. Esse quiz tem a ver com a nomenclatura que eu estou explicando aqui. Aí você faz, anexa e eu vou ver lá. Aí eu vou corrigir a questão e até sexta-feira eu vou lançar no portal aquelas notas de atividade em sala, que vale 1.000 pontos, tá, Davi? Prova, por enquanto, não tem nada real, não tem nenhuma informação para a gente de prova, tá? Só de atividade em sala que a gente vai computar dessa forma. Entenderam? E o caderninho tem jeito de nós mandar foto para você, não? O caderninho eu vou falar no final, porque o caderninho também vai valer ponto de atividade em sala. Então, no final, eu ia falar sobre o caderninho. Já vou falar agora, então. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu caderninho, tá? E vai tirar uma foto para mim. Mas tenta abrir ele em pé, tenta fazer de um jeito em que eu possa ver algumas folhas do seu caderninho. E me manda no WhatsApp no privado. Até sexta-feira você pode me enviar. Abre lá, dá um jeitinho de pegar pelo menos algumas folhinhas para eu ver que você fez 96 vezes. Eu não vou ficar contando, né? Não tem jeito. Mas tenta mandar uma foto clara para que eu possa ver que você fez alguma coisa, tá?
Tá certo, Davi? Certinho. Davi? Entendi. Entendeu? Então tá bom. Qualquer dúvida pode interromper a aula, tá? Eu posso dar sequência em outras atividades? Sim. Tá. Alguém tem alguma dúvida aqui? Pode falar sem vergonha. Ninguém tá te vendo aqui, ó. Pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Sim, quem é? Tá falando? é a Luana. Oi, Luana, tudo bem? Joia. O Hugo tá pedindo pra entrar no grupo por causa que ele saiu e tá tentando entrar e não tá conseguindo entrar na aula. Ah, tá. Só um minutinho que eu vou ver aqui o que tá acontecendo. Ó. Mas ele não está... Peraí. O pior é que eu não vejo ele aqui, ó. Não tem nenhum convite para ele. Faz o seguinte, pede para ele sair e para ele voltar mais uma vez. Tá bom. Porque pode ser, Luana, que a internet dele tá caindo muito, a conexão, ele tá saindo. Então pede para ele sair de tudo e voltar. Quando ele voltar, provavelmente ele já vai cair aqui, porque o Davi, por exemplo, entrou e eu nem autorizei. Pede para ele tentar fazer isso. Se não, me avisa de novo que eu vou ver o que eu faço aqui, tá? Beleza. Tá bom. Então eu posso passar? Eu posso ir para outros exemplos? Pode. Então tá Pode. bom. Obrigado, Luana. Obrigado. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cessar essa apresentação aqui. Vocês não estão vendo mais ela, porque eu interrompi o compartilhamento de tela. E agora eu vou expor aqui uma outra atividade, tá? Aqui. E essa aqui nós vamos fazer juntos, tá? Eu e você, você e eu, ao vivo. Peraí. No final vai ter uma surpresa, hein, gente? Vai ter a surpresa do prof. Vocês estão vendo essa imagem? Então, Sim. tá claro? Tá nítida a imagem? A de cima tá mais ou menos. De baixo dá pra ver, tá tranquilo. Não, então eu vou tentar ampliar de cima para ver se você enxerga melhor. E agora? Então ficou top. Ficou bom? Então tá. Então, olha só. Essa molécula aqui, ela é muito fácil de dar nome e é uma evolução, tá? Então vamos aqui comigo. Todos nós, ó. Vocês veem que nem resposta tem. A gente vai fazer isso aqui em conjunto. Então, olha só. Qual que é o primeiro passo mesmo? É encontrar a cadeia principal, né? Então, olha só. Eu vou começar a fazer um mapeamento dessa molécula aqui, ó. Aqui não vai ter jeito de usar o laser, porque eu não coloquei para visualizar o PowerPoint. Então, aqui, nesse momento, quero que vocês prestem atenção no cursor do mouse, tá? Vai te guiar. Então, olha só. Qual é a sua cadeia principal nessa molécula? A cadeia principal é essa aqui, ó. Eu estou enxergando aqui duas coisas extremamente importantes. Um OH aqui e um OH lá. Aí você tem que lembrar do que eu falei anteriormente. O que eu falei? Eu falei o seguinte, ó. O OH é a sílaba OL. E o OL, quando você olha para aquela tabelinha lá, o OL é importante. Então, essa história de pegar o maior número de carbonos é uma cilada. Sabe por quê? Porque, olha só, vamos supor que eu comece a andar por essa ponta. Ó, olha só, o meu mouse. Daqui veio para cá. Escute uma coisa para você nunca esquecer. O que importa não é você pegar o OH, e sim o carbono que está ligado ao OH. Então, olha só o que aconteceu. Eu comecei a encontrar a cadeia principal por essa ponta
E eu acabei de pegar o carbono do OH. Então, você começou bem. Então, não é pegar o OH, e sim o seu carbono. E isso que é importante. Então, eu acabei de pegar o primeiro carbono do OH. Vou seguir. Quando eu chego aqui, ou eu continuo, ou eu desço. Se você descer, você pega mais carbonos. Só que se você resolver seguir na molécula, você vai pegar menos carbonos. Eu estou vendo isso. Só que você vai pegar uma coisa muito importante, que é o outro carbono do OH. Então, a sua cadeia principal é essa cadeia reta. Ela tem menos carbonos? Tem. Mas não importa. O que importa aqui é que você pegou os carbonos dos OHs. Eles é que são importantes. A partir de agora, ganhar dinheiro é secundário. O que vale agora é cuidar da saúde da sua família. Porque com saúde, você corre atrás depois. Então, o que importa aqui não é você ficar milionário e pegar mais carbonos, e sim você pegar o que é mais importante na sua vida, que nesse caso são os carbonos dos OHs. Beleza. Então, a cadeia principal é essa cadeia reta. O que ficou de fora? Eu vou tentar circular isso aqui. Eu não sou muito bom assim de PowerPoint, mas eu vou tentar fazer aqui. Eu vou tentar circular. Deixa eu ver aqui. Se eu não conseguir também, me perdoem aí, mas estou tentando aqui, ó. Aí, ó. Ah, não. Deu certo, não. Eu vou explicar aqui mesmo, ó. Vocês vão entender. Sou ruim demais de informática. Então, olha só. Aqui é um radical que tem um carbono só. Um carbono, o nome é metil. Então, esse radical aqui se chama metil. Esse aqui é um outro radical, que é igual ao outro, que se chama metil. E eu tenho esse grandão aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 carbonos, prefixo para 6 é X, todo radical termina em il. É o radical hexil. Vocês estão enxergando o nome hexil aí ou está pequeno demais para vocês? Está pequeno ou não? Dá para enxergar? Tá de boa. Tá tranquilo? Então, tá, beleza. ok. Então, beleza. Então, aqui nessa molécula, você tem 3 radicais. 2 deles são iguais e um é diferente. Beleza. Aí você já pensa assim, se esses radicais são iguais, você tem que juntar. E quantos radicais iguais tem? Tem 2. Então, aqui você já tem um dimetil. 2 dimetil, porque é metil o nome deles. Tá, o que está faltando para você fechar o nome? Numerar a cadeia principal. Agora que é o X da questão. Ou você numera da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Do que depende isso, hein? O carbono do OH deverá ficar no menor número. Se você numerar aqui pela ponta da direita, 1, 2, 3. O primeiro carbono do OH cai no carbono 3. Se você numerar ao contrário, 1, 2. O carbono do OH cai no carbono 2. E tem que lembrar, quem tem prioridade deverá ficar no menor número. Então você vai ter que numerar da esquerda para a direita. Então esse aqui é o seu carbono 1. E assim por diante. Se esse é o 1, esse aqui é o 2. E você termina 3, 4. Esse aqui é o carbono 5. Opa, desculpa, peraí. Esse aqui é o carbono 5. Esse aqui é o carbono 6. E a gente termina lá no final com o carbono 8. Então, a nossa cadeia principal tem 8 carbonos.
Então agora é só você juntar as informações e dar o nome da molécula. Por onde você começa? Dando nome às radicais. Tem que lembrar. O certo seria a ordem alfabética. Então, quem vem primeiro? O H de hexil ou o M de metil? É o H de hexil. Só que eu não vou cobrar a ordem alfabética para não confundir mais a cabeça de vocês. Então, começa pelo radical que você quiser. Eu vou começar pelo metil. Então, eu vou começar, ó. Eu tenho o primeiro radical metil no 2 e o segundo radical metil no 6. Como eu tenho 2 radicais metil, deixa eu até aumentar a fonte aqui para você enxergar, tá? Só um minuto. Deixa eu colocar aqui fonte 24. Aí. Como você tem 2 radicais metil, não é metil, é dimetil. Qual é o outro radical? É o hexil. Está no carbono 5. 5-hexil. Deixa eu aumentar aqui a caixa. 5-hexil. Radical acabou. Então agora é cadeia principal. A cadeia principal tem 8 carbonos. Prefixo para 8, já decoraram, eu sei que já decoraram. 8 carbonos é oct. Agora vem um problema. Agora é o meio do nome. Nós temos aqui, na cadeia principal, somente ligações simples. Qual é o meio? An. Professor, eu não quero colocar an. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque se você não colocar a sílaba an, a comunidade científica vai entender que está subentendido que na sua cadeia principal só tem ligações simples, tá? Então fique à vontade. Ou coloca o an, ou não coloca. Se você não colocar, isso só vale para a sílaba an. Se você não colocar an, eu vou subentender que na sua cadeia principal só tem ligações simples. Mas coloque para você sempre ter uma referência. Octan, oct, porque são 8 carbonos, e an, porque na sua cadeia principal só tem ligações simples. Agora eu vou terminar o nome. Qual é o término do nome? São os OHs. Um no carbono 2 e outro no carbono 6. Como você tem 2 OHs, tem que juntar. Prefixo para 2 é di, OH, a sílaba ol. Então, esse é o nome da molécula. 2,6-dimetil, 5-hexil, octan, 2,6-diol. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui uma outra fonte. Opa, peraí. Nossa, mas tá feio demais, vou deixar no preto mesmo. Ficou bom. Hã? Vocês estão enxergando o nome aí? 2,6-dimetil, 5-hexil, octan, 2,6-diol. Esse é o nome da molécula. Certo, gente? Certo. Rafael, uma pergunta. Se ali no Nicole? terceiro carbono... Isso. Se no terceiro carbono do hexil tivesse mais um OH, como que faria? Aonde? Peraí. No hexil. No terceiro carbono. 1, 2, 3. Aqui? Isso. Deixa eu tentar. Isso. Deixa eu tentar aqui, peraí. Deixa eu colocar aqui uma. Oh, meu Deus do céu, peraí. Deixa eu colocar aqui, cadê a fonte aqui? Inserir fonte. Peraí. Contorno da forma. Aqui. Deixa eu colocar aqui o H. Isso aqui, né, Nicole? É mais ou menos isso, né? Isso. Tá. Então, beleza. Vamos fazer aqui algumas simulações, tá? Aqui é uma situação um pouco diferente, porque, ó, eu tenho quantos OHs? 3. O que a regra diz? OH é importante? Demais. Só que você só consegue pegar eles se possível.
vão ter situações em que você não vai conseguir pegar todos os carbonos dos OHs. Não tem como você pegar e se dividir no meio. Quer ver um exemplo? Ó, eu vou começar aqui, ó. Peguei o carbono do OH, tranquilo. Agora eu cheguei aqui no carbono 5, ó. Aqui, infelizmente, você vai ter que optar. Mas tem que optar pelo caminho correto. Porque não tem como você descer e prosseguir ao mesmo tempo. Mas aqui, infelizmente, não tem como você pegar todos os carbonos dos OHs. Agora, para onde você iria? Ou você prosseguiria ou você desceria. Para onde você iria, Nicole? Olha, eu acho que eu desceria, porque eu pegaria mais carbono e permaneceria com 2OH. Aí, Nicole. Então, quando você chega aqui, parabéns, quando você chega aqui, você não pode pegar os 2 carbonos dos OHs ao mesmo tempo. Não tem como. O que vai acontecer nas próximas aulas? Vocês vão se deparar muito com moléculas desse jeito. Eu nem comentei nada disso para não confundir a cabeça. Mas aqui realmente você teria que descer. Por quê, professor? Porque se você for reto, você pega 2 OHs. Se você descer, você também pega 2 OHs. Mas a grande diferença aqui é que quando você desce, você pega mais carbono. Então aqui você acertaria. A sua cadeia principal seria essa aqui descendo. Mas por enquanto, não se preocupa com isso. A gente vai se preocupar na semana que vem, onde vocês vão ficar um pouco loucos para encontrar a cadeia principal. Por enquanto, está tudo muito fácil. As cadeias principais estão na cara, tudo muito notório. Daqui a pouco vai ser igual a Nicole falou. Você vai ter que olhar para todos os lados e optar por um caminho. Porque até agora as moléculas que eu dei para vocês só tinha um caminho. Aqui não, aqui a situação complicou. Mas você tem que descer para pegar mais carbonos, tá? Certo, Nicole? Certo. Isso aí, parabéns, viu, Nicole? Eu tô gostando. Parabéns. Deixa eu agora... Então agora eu vou para outra molécula que é a B, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou deixar aqui minimizado para eu poder aumentar a molécula B, tá? Espera aí, deixa eu só colocar aqui, se você quiser copiar. Ai, meu Deus. Se você quiser copiar, você pode copiar. Deixa eu só colocar aqui para cima. Aqui. E aqui o Excel eu vou colocar para cá para você não confundir. Aí, beleza. Agora eu vou colocar a letra B aqui para cima. Vou dar uma ampliada nela para a gente resolver. Então, olha só, a letra B, ó. A letra B também é fácil. Aqui não tem pegadinha, aqui não tem dificuldade de encontrar. A cadeia principal, acho que todo mundo já consegue dizer para mim. Qual que é a cadeia principal, Nicole, dessa molécula aí? É a do meio, que pega desligação tripla até os 2OH. Aí, Nicole, é isso aí, Nicole. Todo mundo tá aplaudindo você na sua na casa, todo mundo tá aplaudindo. Até a mãe da Amanda tá aplaudindo você. Você tá entendendo? Então, olha só, essa é a cadeia principal, essa é a cadeia do meio, essa é a cadeia reta. Por quê, professor? Porque você pegou a ligação tripla, que é importante, e você pegou uma coisa mais importante ainda, que é o carbono dos OHs. Então, essa é a sua cadeia principal, essa aqui do meio, essa reta. O resto é resto. Então, o que ficou de fora? Radicais. E eu tenho 3 radicais aqui. Eu tenho esse radical, eu tenho esse maior e eu tenho esse aqui. Vamos dar nome a ele. Vamos aqui, ó. Eu vou começar. Quantos carbonos tem esse radical? 1, 2. Prefixo para 2. Deixa eu só aumentar aqui, peraí. Oh, meu Deus. Prefixo para 2 é et. Todo radical termina em il. É o radical etil. Esse aqui de cima, ele tem quantos carbonos? Ele também tem 2. 1, 2.
Prefixo para 2, et. Todo radical termina em il. Então, aqui você já começa a notar que você tem que juntar esses dois radicais porque eles são iguais. Então, aqui você já tem um dietil. Dietil. Di de 2, etil de etil. E aqui embaixo tem um outro radical, que tem 1, 2, 3, 4. Prefixo para 4 é but. Todo radical termina em il. É o radical butil. Próximo passo é você numerar a cadeia principal. Aqui não tem dúvida. Por onde você vai numerar? Por quem manda. Quem é que manda? Os OHs ou a ligação tripla? Quem manda são os OHs em relação à ligação tripla. Então, se os OHs mandam, o carbono no qual eles estão ligados deverão ficar nos menores números. Então, a sua numeração da cadeia principal tem que começar por esse carbono aqui na ponta. Carbono 1, carbono 2. Se você começar pelo outro lado, esse carbono do H vai ficar lá no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem é menor, 2 ou 9? 2. Então, aqui é o 2. Vou colocar somente numeração em cima dos radicais para a gente ter um guia. Esse aqui é o carbono 4. Esse aqui é o carbono 5. Esse aqui é o carbono 6, 7, 8, 9. E a tripla caiu aqui no carbono... no carbono 9. Então, essa é a nossa numeração. Agora, é só você juntar tudo. Por onde você começa, professor? Eu começo pelo radical. Então, vamos lá. Por qual, professor? Por onde você quiser. Então, eu vou começar pelo butil. Ó. Onde ele caiu? No carbono 4. 4, butil. Agora eu vou juntar os radicais etil. 5,6. Como são dois, é di. Di o que, professor? Dietil. Tem mais algum radical? Não. Radical, deixa eu aumentar aqui a fonte. Radical não tem mais. Então agora é a cadeia principal. Cadeia principal tem 10 carbonos, tá? Aqui tem o 10º carbono que eu não coloquei, mas ele está lá na pontinha, ó. Prefixo para 10. DEC. Agora que é a parte importante. Escuta o que eu vou falar. Presta atenção. Quem manda tem prioridade. Quais são as prioridades de quem manda? Escute isso e grave. Quem manda sempre deverá ficar nos menores números. Quem manda sempre deverá ficar na cadeia principal, se possível. E quem manda sempre deverá ficar no final do nome. Final do nome. Então, olha para essa molécula aqui e perceba. Quem é que manda? Os OHs ou a ligação tripla? Os OHs. Então, você vai terminar o seu nome com os OHs. Então, você vai começar pela ligação tripla. DEC 9 tripla IN. Então, DEC 9 IN. 9 é a posição da ligação tripla. IN é a sílaba que representa a ligação tripla. E agora eu vou terminar com os OHs. Eu tenho 2, eu tenho que juntar. Então, fica 2,2. Como eu tenho 2 OHs, eu prefixo di, e a sílaba OL representa esses OHs. Então, esse aqui é o nome da nossa querida molécula. 4-butil, 5,6-dietil, DEC, 9-IN, 2,2-diol. Deu para captar a mensagem dessa molécula, gente? Deu. Deu.
Sim, eu só não sabia que você tinha que especificar em qual carbono que estava a ligação. Mas tem, sim. Eu não posso colocar aqui, Nicole, simplesmente a sílaba in. Eu preciso mostrar a sua posição, porque a tripla podia estar em outro carbono, entendeu? Certo. Então, é sempre indicando a posição das coisas. Você indica a posição do radical, você indica a posição de ligação, você indica a posição de OH, você indica a posição de tudo que você tiver pela frente. Porque senão, o nome vai estar errado da molécula. Professor, Fala. Pode ali falar. antes do deck, sempre coloca os radicais? Vai ser sempre antes? Isso, qual que é a regra? Sempre você começa o nome de qualquer molécula pelos radicais. Sempre. Se você fizer... Quem tá falando comigo? É a Amanda? Não, né? Quem tá falando? Ah, Thalita, desculpa, Thalita. Thalita, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou fazer aqui, tá? O jeito errado. O jeito errado. Eu vou fazer aqui do ladinho, só para você perceber, ó. Se eu inverter e fizer assim... Peraí. Eu vou aumentar aqui o tamanho para você enxergar. Deixa eu colocar aqui embaixo. O que eu fiz aqui, ó? Eu inverti a ordem. Primeiro eu coloquei a cadeia principal e no final eu terminei com os radicais. Se você fizer dessa forma aqui, está errado. Porque qual que é a ordem? Sempre começa pelos radicais. Sempre. Entendeu? Entendi. Professor, Fala. e se a gente tivesse, por exemplo, um enxofre aí nessa reação? Nessa molécula, qual que teria prioridade, o H ou o enxofre? Então, aí lembra que eu falei no comecinho da aula? Se tivesse uma função enxofre, seria uma outra função que era a função tiol, né? Sim. Se eu começar a colocar tudo, vocês iriam ficar loucos. Mas a título de curiosidade, o OH manda no SH. Porque se eu colocar tudo, a gente vai ter uma prioridade muito grande. Imagina, eu colocar 20 funções com 20 escadinhas. Você vai ficar louco. Mas se tivesse, por exemplo, aqui um SH, o OH continuaria mandando no SH. Mas eu não vou fazer isso por quê? Porque, imagina, eu falar de amina, de amida, de éster, de éter, de lactona, de lactama. Meu Deus, vai chegar uma hora em que você vai enlouquecer. Por isso que eu resolvi dar nome para moléculas com as funções mais comuns que vocês possam ver na química orgânica. Mas, nesse caso, o SH teria menos prioridade do que o OH se a molécula tivesse esse tiol, tá? Mas como não tem, mas se tivesse, seria assim, tá? Tá bom. Sabe o que a gente vai fazer no final? O que eu vou fazer com vocês no final? Eu acho que vocês já sabem. Eu vou juntar as funções em uma molécula só. Porque se você notar aqui, eu estou falando só de ligação tripla e só de OH. Só que lá naquela tabelinha também tem a sílaba AL, também tem a sílaba ONA, também tem a sílaba OICO. Eu vou tentar juntar tudo isso em uma molécula só para você dar o nome dela. Por isso que eu só resolvi colocar aqueles sufixos lá para não congestionar a molécula. Porque eu expor uma molécula para vocês que tenha 20 funções, se vocês não ficarem loucos, vão ficar a partir de agora. Aí eu tentei minimizar o sofrimento de vocês, tá? Mas quem quiser, como passatempo, eu posso fazer uma molécula gigantesca
com as 20 funções que estudamos, passar a regrinha para vocês de prioridade e vocês dedicar 1 hora na questão para fazer. Eu sempre fiz isso, eu adorava fazer nomenclatura. Mas depois que a gente tiver curiosidade, eu passo, tá? Mas a gente vai ficar aqui mais tranquilo. Nicole, eu acho que as aulas estão funcionando, hein? Porque você tá perguntando, na aula você não pergunta tanto. Aqui eu acho que você está se concentrando mais. Eu pergunto sim. Eu só não falo em voz alta, mas eu converso com os meninos que sentam lá perto de mim. Então tá bom. Mas olha só, eu posso falar o que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo na sala de aula, porque eu acho que vocês estão entendendo alguma coisa. O conhecimento está sendo passado aqui. Eu acho que tá. Não tá, gente? Estão entendendo? Tá tudo beleza, gente? Tá bem tranquilo, professor. Então tá bom. Tá muito bom. Então agora eu vou terminar essa atividade para passar para uma outra que eu quero falar para vocês, tá? Nossa, já são 8h30 da noite. Passou rápido. Então, olha só. Eu tenho essa molécula aqui. Outra coisa, tá, gente? As nossas aulas práticas elas vão ser repostas, tá? Então, fiquem tranquilos com as aulas práticas. Não tem como a gente fazer uma aula aqui de casa, por exemplo, no laboratório, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nessas aulas aqui ao vivo, nós daremos só 2 aulas, que é 1h40, e os outros 50 minutos, a gente vai repor, deve ter um calendário de reposição dessas aulas práticas, tá? Então, a gente não fica até 9h30, porque a nossa... Sim. Pode falar. Não, só ia falar que eu acho que a gente provavelmente não vai ter férias em julho, né? Eu não sei como vai ser feito, porque a gente vai ter que repor a aula prática. Realmente não tem jeito de dar uma aula prática ao vivo. As teóricas não, mas a prática a gente vai ter que repor. Agora, não sei como as faculdades vão remanejar esse calendário, porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar de quarentena em casa, né? Por enquanto, deve lançar alguma nota até sexta-feira o governo do estado de Goiás, né? A gente tem que esperar para ver. Acabou de lançar aqui. Vai ficar até dia 30 de abril. Realmente é ter paciência mesmo, gente. Não tinha visto essa nota ainda. É ter paciência que vai dar certo. Lascou não, vai dar certo. Não, lascou não. Tem nada lascado. Vai dar tudo certo. Olha só. Pensa positivo, viu? Pensamento positivo. Foi o que falou comigo, né? Olha só. Vai dar certo, Hugo. Vai dar certo. Presta atenção. Hugo, já que você está falando, aí me ajuda aqui. Você está me devendo suco de laranja para eternidade. Você está me devendo suco de laranja para eternidade. Então você me ajuda aqui, ó. O que você enxerga nessa molécula de importante? Fala para mim. Abre seu coração aí, Hugo. Tem ligações triplas e OH, né? Só que o OH é mais importante do que as ligações triplas, né? Aí vai ter mas que numerar... aqui no final... É verdade. Tem uma função bem escondidinha. Carbonila. Isso, aqui você tem lá no finalzinho essa função, que é a função aldeído. Aqui, ó, lá no finalzinho, ó, o hidrogênio ligado na carbonila. E por aquela tabelinha lá, todo aldeído termina em al. Então, quem manda aqui é esse aldeído. O aldeído manda no OH e o OH manda nas ligações triplas, tá? Então, olha só. Qual que é a nossa cadeia principal aqui? Alguém tem dúvida? Eu acho que não, né? Essa cadeia reta, onde você pegou o carbono da carbonila do aldeído, você pegou o carbono dos OHs e você ainda pegou as 3 ligações duplas. E ainda pegou a maior quantidade de carbonos. Então aqui tudo coincidiu. Para você numerar, tem que lembrar que o aldeído manda. Então, se ele manda, ele deverá ficar no menor número.
Mas agora vem uma situação importante. Eu vou falar bem baixinho para você escutar, para você se concentrar, viu? Bem baixinho. O carbono 1, isso aqui, do carbono 1, a contagem da cadeia principal começa por aqui. Esse é o carbono inicial, não é isso aqui, pelo amor de Deus. Então, esse aqui é o carbono 1, o aldeído ficou no menor número. 2, esse aqui é o carbono 3. Esse é o 3. Esse é o 4. Esse é o 4. Se esse é o 4, esse aqui é o 5. Se esse aqui é o 5, esse é o 6, esse é o 7. Se esse é o 7, esse é o 8, esse aqui é o 9, do radical metil, todo mundo já sabe o nome dele, não precisa mais ficar falando. Opa, desculpa. Não precisa mais ficar falando, o nome desse radical tem um carbono só. 9, deixa eu colocar ele para cá. Esse é o 10, e a tripla final caiu no carbono 11, que é esse aqui. E a nossa cadeia principal, no total, tem 12 carbonos, tá? Então, essa aqui é a nossa cadeia principal, tá? Então, agora vamos dar nome. Tá? Esse radical aqui, todo mundo sabe o nome dele. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 é but. Todo radical termina em il. É o radical butil. Butil. Esse carbono aqui você sabe. Um carbono é met. Todo radical termina em il. É o radical metil. Todo mundo sabe o nome dele. Agora, só vocês juntar as informações, ó. Vamos juntar aqui com o prof, ó. Atenção. Eu vou começar pelos radicais, tá? Onde você quiser. Eu vou começar pelo butil. 4 butil. 9 metil. Radical acabou. Agora vai sua cadeia principal. Cadeia principal tem 12 carbonos. Prefixo para 12. Dodec. Agora que você não pode errar. Você tem aqui ligações triplas, você tem OH e você tem aldeído. Lembra que eu falei? Quem tem prioridade vai para o final do nome. Quem vai para o final do nome? É o aldeído, porque ele é que manda. Quem começa o nome? É a tripla, porque a tripla é que está mandando menos. Então fica assim, ó. A primeira tripla cai no carbono 5. A segunda tripla cai no carbono 7. A terceira tripla cai no carbono 11. Como são 3 triplas, não é in. Eu tenho que juntar. Opa. Eu tenho que juntar. É tri-in. 3 triplas. Um OH. Você tem 2 OHs. Não é ol, é diol. Eu termino com aldeído no carbono 1, al. Esse é o nome da nossa molécula. 4 butil, 9 metil, dodec. Fala. Pode falar. Eu estou com uma dificuldade aqui entender sempre nessas hidroxilas aqui, nesses OH, certo? Sempre a gente está colocando 3,3, né, diol, 2,2 igual ao outro exercício. Então, assim, esses 3,3 eu estou falando da posição da molécula, só que não seria a quantidade? Como assim? Eu estou... Não, esse número 3, Davi, esse número 3... eu só estou indicando a posição dos OHs na cadeia principal. Esse OH aqui de cima está ligado no carbono 3 da cadeia principal. Então, eu coloquei o número 3. Esse OH aqui de baixo também está ligado no carbono 3 da cadeia principal. Por isso que eu coloquei o 3 de novo. Mas aqui eu poderia pegar esse OH aqui e colocar no carbono 9, por exemplo. Aí você colocaria 3,9 diol.
Então, esses números daqui que você está vendo, eles refletem a posição do OH na cadeia principal da molécula. Ambos OHs estão ligados nesse carbono 3. Entendeu? Entendi, agora ficou bem claro. Obrigado, viu? Ficou bem claro. De nada, Davi. Gente, pode perguntar, fica à vontade, porque aqui é a hora de perguntar. Essa é a hora, tá? A nossa aula está quase acabando, gente. Essa 1h40 de aula. Vão ter quartas-feiras que eu vou poder ficar até mais tarde com vocês. É porque hoje eu tenho uma outra aula para ajudar outros alunos, porque senão eu ficaria com vocês até 10 horas, 10h30 da noite. Não tem problema, não. Mas a prática, que é a nossa terceira aula de quarta-feira, a gente não vai dar aqui para vocês online, porque é prática. Então, essa aula vai ser reposta de algum jeito para vocês. Vocês não vão ser prejudicados, porque vocês precisam de laboratório também, é importante. Mas a aula teórica vai ser mais ou menos isso, tá? Só uma pergunta, gente. Mas de coração, vocês estão entendendo a matéria aqui nesse sistema? Tá tranquila a linguagem? Você não tá me vendo, eu não tô te vendo. Mas tá tranquilo, tá ameno, tá leve? Sim, por enquanto tá tranquilo. Então tá ótimo. O que eu quero, gente? Eu vou até sair daqui. Eu vou sair daqui para que vocês possam me ver aqui. Ó, o que eu quero, gente? A química orgânica tem que ser leve. Eu não quero nenhuma disciplina que você faça de uma forma ruim. Você tem que ter prazer de fazer a disciplina. Eu não vou, Rafael, não vou bombardear vocês com informações loucas aqui, porque eu não sou louco de fazer isso. Eu prefiro andar mais tranquilo na matéria e você entender o que eu estou falando do que ficar atropelando igual um louco e você não entender nada. Eu acho que fica mais fácil assim, porque a nossa turma é uma turma um pouco heterogênea. Às vezes o aluno tal sabe e o aluno Y não está sabendo. Então eu vou tentar nivelar vocês. O que importa é que você entenda o que eu estou falando aqui na aula. É como se a gente estivesse lá na sala de aula. Vocês estão entendendo a minha linguagem? Como é que tá? Tá tranquilo? Seja honesto, professor. Dá para entender. Porque se não der para entender, eu vou tentar um outro jeito. Mas eu acho que o jeito mais fácil é esse, explicando tranquilamente, fazendo a questão com vocês. Eu posso sair hoje daqui mais tranquilo, confiante. Professor, foi a minha primeira aula, né? As outras eu perdi agora, devido a algumas correrias, mas assim, peguei bastante, né? Eu vou ter que dar uma reforçada aqui nos meus estudos, mas foi excelente. Foi muito bom. Porque assim, eu não vou alcançar 100% de aprendizado. Talvez eu alcance alguns alunos, mas a semente que eu quero plantar aqui é a semente do seu estudo. Você tem que ter disciplina. Nós não estamos lá, mas nós estamos aqui, e sejam disciplinados. Se você for disciplinado, tudo vai dar certo. Eu sei que alguns alunos que trabalham em indústria estão sofrendo demais, porque lá na indústria eles estão trabalhando dobrado, triplicado. Eu sei disso. Mas tenta organizar um pouco a sua vida para você se dedicar a essas aulas. Esse momento nosso aqui, eu e você e eu, é um momento que a gente passa segurança. Eu quero passar segurança para vocês. Se vocês estão aí em quarentena, eu também estou. Nós estamos no mesmo barco. Eu estou com minha filha em casa, com minha esposa em casa. Vocês também estão com filhos. Então, a gente está tentando fazer de tudo para passar o aprendizado para vocês. Vocês não imaginam quanto a gente está se desdobrando. E eu fico muito feliz porque eu também não esperava outra coisa de vocês. Vocês, eu não posso falar que vocês são a melhor turma, porque para também não, né? Mas vocês são muito bons alunos. Então eu já esperava que a maioria viesse às aulas, se dedicassem às aulas, e vocês se dedicam.
vocês, eu não tenho problema com vocês. Eu acho que vocês são alunos maduros, são alunos conscientes do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A culpa é da pandemia. A culpa não é nossa. A culpa não é da faculdade. A culpa não é. A culpa é do mundo. Não adianta. Enquanto não passar isso, a gente vai se comunicar aqui. Eu acho que hoje ela fluiu bem. Eu acho que a maioria entendeu o meu recado. Eu posso sair daqui hoje com a cabeça tranquila, eu posso sair daqui hoje dormir bem, que vocês aprenderam, para a gente encerrar isso. Vocês aprenderam hoje? Sim, demais da conta. Então tá. Eu acho que, sinceramente, professor, eu até prestei mais atenção na resolução da questão, porque na aula a gente podia pegar o celular e dar uma dispersada. Agora, aqui, se eu sair da chamada, né, eu não consigo não consigo ver o que você está fazendo. Nicole, você falou o que eu queria falar. Eu percebi isso em você. Aqui, se brincar, você aprende tanto quanto lá na sala. Porque aqui a sua concentração é muito maior. Lá na sala você dispersa. Aqui não, aqui você foca. Aqui você tem um foco maior. Porque se você sair aqui dessa tela, até você voltar, você perdeu um lance da aula. Então aqui você se concentra mais. Então se você se dedicar, tudo vai dar certo. Eu vou tentar fazer o máximo, como eu sempre fiz. Eu e todo mundo. Então entendam que a coordenação está fazendo de tudo, os professores também, para levar o melhor para vocês, tá? Eu vou aqui parar a gravação da aula, porque senão professor, acho que ele para automaticamente. Oi, pode falar. Como que faz para a gente rever esse vídeo aqui de novo? Que a Lilian falou que ele foi gravado.